Perfil das mulheres dos 700, privilegiadas não oprimidas. Historicamente, as mulheres viveram em condições geralmente mais confortáveis do que os homens. O historiador holandês e teórico militar israelense, Martin van Creveld, que nasceu em 1956, realizou uma vasta pesquisa que resultou em um verdadeiro catálogo da condição feminina desde milênios atrás. Ele dedica um capítulo inteiro da sua obra, publicada no Brasil em 2004, para demonstrar que a presença das mulheres em um país, região ou estado esteve sempre diretamente ligada ao grau de segurança e conforto oferecido. Quanto mais adversas e primitivas as condições de um dado lugar e época, menos mulheres há nele. Inversamente, o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Ao longo da história, a ausência de mulheres foi praticamente total em áreas de mineração e extração florestal, canteiro de obras, aterros sanitários. Hoje em dia, isso também se aplica a plataformas petrolíferas, estações meteorológicas, árticas e similares. Isso está na obra Sexo Privilegiado, do Martin van Creveld. Para corroborar a sua afirmação, Martin traz vários contextos históricos onde esse fenômeno pode ser observado. Durante a segunda metade do século XIX, vários chineses emigraram para os Estados Unidos, fugindo da fome. As condições de trabalho que tinham que aceitar na América eram terríveis: salários miseráveis, moradia em barracas em locais incertos, insalubres e muita humilhação. Havia 100 vezes é muita coisa, mais homens que mulheres. Mesmo que nenhuma lei ou obstáculo impedisse que as mulheres se aventurassem em terras americanas. E se saíram fugindo da fome, elas ficaram na fome lá na China, né? Foram para os Estados Unidos melhores condições, em busca de melhores condições de vida. É uma burrice gigantesca aqui, né? Em busca de melhores condições de vida. E aí foram mais homens, né? Coisa semelhante se passou no início da colonização da Virgínia, nos Estados Unidos da América. Inicialmente a proporção era de uma mulher para cada 7 homens. Ainda cita casos de Dixieland, dos condados de Cheshire e Grafton, os estados do meio oeste americano, Ohio, Illinois, Iowa, o Kansas, ou mesmo Nevada e Colorado mais oeste. Todos os períodos históricos narrados demonstram a tese do autor de que, quando existe um equilíbrio demográfico, uma proporção normal, a numérica existência feminina é resultado de os homens proporcionarem às mulheres as amenidades da vida civilizada. Até porque, em condições mais bárbaras, as mulheres acabam morrendo primeiro. Se elas vivem mais hoje é porque muita facilidade foi erguida sobre os ombros de escavadores, mineradores e construtores homens. A queixa de Mary Wollstonecraft, por incrível que pareça, era exatamente esta: a de que as mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil em relação à que levavam os homens e que delas nunca foi exigido mais que superficialidade e aparência. Ela escreveu: é verdade que as mulheres são providas com comida e roupa sem que se esforcem nem fiem. Na verdade, o trabalho de fiar era das mulheres, geralmente, historicamente, as mulheres que fiavam, os homens até extraíam aí, plantavam. Essas atividades mais ou menos pesadas sempre era de obra feminina. Evidentemente, é preciso notar que essas mulheres sobre quem discursava a autora eram principalmente as nobres e burguesas, posto que as mais pobres sempre trabalharam. Sim, isso é verdade. Quando uma mulher se queixava do ócio e do tédio no século XVIII, é difícil supor que fosse uma pobre camponesa atarefada com os filhos. Mas isso acontecia, né? A casa e o trabalho da lavoura. E quando uma mulher burguesa se queixava da falta de uma atividade produtiva, é fácil supor que não falava do seu desejo de trabalhar no campo sob o sol. Atividade essencialmente produtiva. É claro que ela não quer isso, né? Ela quer as atividades empreendidas pelos homens, como participar da política e outras, né? Participar, né, da atividade acadêmica, universidades. Isso também é um tipo de trabalho, um trabalho que pode tranquilamente ser exercido também por mulheres, e que naquela época, em algumas regiões, era proibido. Atividade essencialmente produtiva, diga-se de passagem, como faziam as mulheres menos bem nascidas. Elas sempre trabalharam, né? Evidentemente é preciso notar que essas mulheres sobre quem discursava a autora eram principalmente as nobres e burguesas, posto que as mais pobres sempre trabalharam, sim, arduamente, sobretudo no campo. A própria Wollstonecraft faz um pequeno comparativo. Se por um lado critica as madames que passam seu tempo com futilidades da moda e bordados, aí, ó, elas fiando, bordando, né? Por outro, elogia a nobreza das mães que se sacrificavam na confecção das poucas peças que cobrem o corpo de seus filhos. Mais uma vez, as mulheres fiando, né? É a divisão sexual esbarrando aí, né? Os homens mandam fazer suas roupas e acabam com o assunto. As mulheres fazem suas próprias roupas necessárias e ornamentais e estão continuamente falando sobre elas. E os pensamentos seguem as mãos. De fato, não é a confecção que enfraquece a mente, mas o estilo empolado de se vestir.
Quando a mulher de baixa escala social faz as roupas de seu marido e de seus filhos, cumpre com sua obrigação, isso é parte de suas tarefas familiares, mas quando as mulheres trabalham apenas para se vestir melhor do que poderiam se permitir, é pior do que a simples perda de tempo. É a divisão sexual esbarrando em uma outra realidade muito sólida, a econômica. É isso aí. A Ana Caroline Campagnolo tentando fazer uma contestação moral religiosa e da educação aí, século XVIII, uma das primeiras feministas. Mas a obra O Sexo Privilegiado, né, de alguma forma, sempre claro que aconteceu isso, mas isso não é uma questão de privilégio, uma questão aí evolutiva. No processo evolutivo, a fêmea era vista aí como reprodutora e por isso o macho buscava de alguma forma protegê-la, e o macho biologicamente é mais forte. Eu não vejo por que isso a coloca numa condição de privilegiadas, ainda mais as mulheres dos 700, como ela mostra que elas não eram privilegiadas, principalmente as trabalhadoras do campo, né?